Às vezes a vida parece injusta, mas com o tempo tudo se revela. Pessoas que te subestimaram, situações que te machucaram e escolhas que pareciam te atrasar acabam mostrando o verdadeiro propósito delas. Este vídeo é sobre isso. Como o tempo coloca cada pessoa, cada atitude e cada consequência exatamente no lugar que merece. Aqui você vai entender sinais disso acontecendo na sua vida e como usar essa fase a seu favor. Se você já foi ferido, ignorado, enganado ou desacreditado, esse conteúdo vai te ajudar a enxergar a justiça silenciosa acontecendo, fortalecer sua mente e recuperar sua confiança. Quantas vezes você sentiu que foi injustiçado? Quantas vezes pensou que nada iria mudar? E se na verdade a vida apenas estivesse organizando tudo? Então fica comigo até o final. Curta o vídeo, se inscreva no canal e quando terminar, acesse o conteúdo exclusivo que preparei para você no comentário fixado. Ele vai complementar ainda mais essa reflexão e fortalecer sua jornada. Às vezes, a vida parece colocar você no chão de propósito. Não é só sobre perdas, é sobre aquela sensação de ser pequeno, de não ser visto, de não ser levado a sério. É quando você tenta, se dedica, entrega o melhor, e mesmo assim, nada parece dar certo. Esse é o tipo de fase que dói porque machuca o orgulho, fere a dignidade e mexe diretamente com quem você acredita ser. Em muitos momentos, parece que todo mundo segue em frente enquanto você fica parado. A impressão é que o mundo conspirou contra você e decidiu que sua vez nunca chegaria. Enquanto os outros prosperam, conquistam, aparecem, você lida com silêncio, com frustração e com o peso de acreditar que talvez não tenha nascido para vencer. Só que existe algo invisível acontecendo nesse período. Por trás da dor, existe construção. Quando a vida te humilha, ela está retirando de você o que é superficial, quebrando vaidades, desmontando ilusões e te obrigando a crescer mais do que queria. Não é agradável, mas é esse desconforto que cria força real. Em meio a tudo isso, você aprende a olhar para dentro. Começa a enxergar quem você realmente é, o que precisa mudar e o que já não faz sentido carregar. É nesse ponto que muita gente desiste, mas quem permanece descobre algo poderoso. Existe uma versão muito mais forte sua, sendo moldada silenciosamente. Pouco a pouco você deixa de buscar validação alheia e começa a encontrar segurança dentro de si. A humilhação que antes parecia um fim passa a ser um início. O que parecia derrota, na verdade, vira treinamento emocional. Você descobre limites, desenvolve resiliência e cria uma maturidade que só quem sofreu entende. Com o tempo, as peças começam a se reorganizar. Situações mudam, oportunidades surgem, caminhos se alinham. Só que agora, você é diferente. Já não é mais a pessoa frágil que a vida derrubou. É alguém mais consciente, mais firme, mais preparado para lidar com vitórias e responsabilidades. E é aí que a virada silenciosa começa. Não acontece com fogos de artifício, não é algo que precisa ser anunciado. A mudança acontece dentro primeiro, depois aparece por fora. Você cresce sem precisar gritar, evolui sem precisar provar nada, se fortalece sem precisar mostrar resultado imediato. Enquanto isso, quem um dia te olhou com desprezo começa a perceber algo diferente. A mesma pessoa que foi humilhada agora carrega uma postura diferente, um olhar firme, uma paz que não se compra. E sem perceberem, aqueles que duvidaram começam a sentir o impacto desse novo você. A grande verdade é que a vida não quer te destruir quando te derruba. Ela quer te preparar. Quer te ensinar paciência, autocontrole, inteligência emocional e, principalmente, quer te mostrar que força não nasce em tempos fáceis, mas em períodos de dor e resistência. E quando você finalmente se levanta, não volta como a mesma pessoa. Retorna mais consciente, mais forte, mais inteiro.
Nesse momento, a humilhação perde o poder, o passado deixa de te controlar e a virada acontece naturalmente. A vida não estava te punindo, estava te preparando para algo muito maior. Há um momento na vida em que você percebe que aquelas pessoas que te olharam por cima, que riram da sua fase difícil, começam a enfrentar as próprias batalhas. Não é sobre vingança, é sobre consequência. Quem um dia te julgou pequeno, agora sente, de maneira silenciosa, o peso das próprias escolhas. Muita gente te subestimou porque confundiu humildade com fraqueza. Viram seu silêncio como incapacidade, sua paciência como falta de atitude, sua calma como derrota. Só que enquanto te desvalorizavam, estavam construindo o próprio caminho de queda, sem perceber. Chega uma hora em que o tempo começa a revelar tudo aquilo que ficou escondido. Aqueles que agiram com arrogância começam a lidar com frustrações internas, inseguranças que antes estavam bem mascaradas. O brilho superficial que exibiam começa a perder força, e aquilo que parecia vantagem vira um fardo difícil de carregar. Sem alarde, a vida cobra. Não com gritos, não com espetáculo, mas com um tipo de retorno que dói por dentro. A pessoa começa a lidar com solidão, com escolhas mal feitas, com resultados que já não sustentam a imagem que ela queria passar ao mundo. Enquanto isso, você segue diferente. Segue mais consciente, mais maduro, mais inteiro. E sem tentar provar nada, você se torna uma presença incômoda para quem te subestimou, porque agora sua evolução revela o quanto eles estavam errados lá atrás. É interessante perceber como a vida ensina sem precisar humilhar. A mesma boca que um dia duvidou, hoje prefere o silêncio. O mesmo olhar que te diminuiu, agora evita contato. Não porque você se tornou superior, mas porque a verdade finalmente apareceu. O sofrimento deles não é um espetáculo para ser aplaudido. É um lembrete de que ninguém fica impune quando escolhe agir com desrespeito, orgulho e soberba. Quem planta desprezo, colhe vazio. Quem planta ego, colhe queda emocional. E é justamente nesse ponto que você começa a entender que não precisa desejar o mal de ninguém. A própria vida cuida disso. A própria existência se encarrega de equilibrar tudo. Quem te subestimou agora aprende do jeito mais duro o valor do respeito que faltou. Ao olhar essa situação, você não sente mais raiva. Sente distância, sente consciência, sente paz. Porque percebe que sua dor de antes virou crescimento e a arrogância deles virou aprendizado doloroso. Você venceu sem brigar, superou sem discutir e provou sem precisar levantar a voz. No final, tudo se encaixa. Quem te subestimou aprende, quem te feriu amadurece. E você segue seu caminho com dignidade, entendendo que a verdadeira resposta nunca foi humilhar de volta, mas evoluir a ponto de não precisar olhar para trás. Quando isso acontece, fica claro, o tempo realmente coloca cada um exatamente onde merece estar. Há coisas que a gente faz na vida que parecem desaparecer depois de um tempo, mas não desaparecem. O universo não trabalha com pressa, ele trabalha com precisão. Toda atitude, cada escolha, cada gesto que alguém pratica, especialmente aqueles que machucam, ficam registrados de alguma forma. Pode demorar, pode parecer que nada acontece, mas nada passa despercebido. É curioso como algumas pessoas acreditam que podem agir de qualquer jeito e simplesmente seguir como se nada tivesse acontecido. Elas ferem, humilham, traem, enganam, brincam com sentimentos e depois seguem adiante, achando que a vida não cobrará o preço. Só que o retorno sempre chega, e quando chega, não pede licença. Com o passar do tempo, aquilo que foi plantado começa a germinar. Quem espalhou dor percebe que o vazio retorna. Quem viveu de mentira começa a lidar com o peso de sustentar máscaras.
Quem construiu vitórias baseadas em injustiça sente a fragilidade dessas conquistas desmoronando devagar. Enquanto isso, quem agiu com verdade, mesmo tendo sido machucado, começa a acolher algo completamente diferente. Surge paz, maturidade, clareza, força interior. Não é coincidência, é consequência. O universo não recompensa orgulho, mas honra caráter. Ao observar esse processo acontecendo, você começa a entender que nada foi em vão. Cada lágrima, cada noite difícil, cada sensação de impotência estava sendo colocada na balança da vida. E aos poucos, a balança começa a se equilibrar. Não é sobre castigo divino, não é sobre vingança pessoal, é sobre justiça natural. Quem construiu dor, recebe dor. Quem plantou respeito, recebe respeito. Essa lei é silenciosa, mas é uma das mais firmes que existem. Em algum momento, aqueles que agiram mal começam a sentir a cobrança interna. Não é sempre algo visível para o mundo, mas é algo que corrói por dentro. O arrependimento vem, o remorso aparece, a consciência cobra. E esse tipo de cobrança é sempre o mais pesado. Você que antes foi vítima, agora observa de outra forma. Já não sente aquela necessidade de ver sofrimento, porque entende que a vida já está cuidando disso. Surge um sentimento diferente, não de vingança, mas de paz, por saber que nada ficou impune. E à medida que essa compreensão amadurece, você começa a soltar o passado. Percebe que carregar dor não faz mais sentido, porque o universo fez o trabalho dele. Ele viu, registrou, aguardou e respondeu. Simples assim. No final, fica claro. Ninguém passa pela vida sem prestar contas do que faz. Tudo volta. Tudo encontra seu lugar. E é nesse equilíbrio que você entende que não precisa se vingar. Precisa apenas seguir em frente, porque a vida, com precisão, coloca cada um exatamente onde merece estar. Há um momento em que a vida faz algo curioso. Ela permite que quem te feriu siga o próprio caminho, achando que venceu. Na cabeça dessa pessoa, perder você não parecia grande coisa. Ela acreditava que podia te substituir, te esquecer ou simplesmente seguir como se nada tivesse importância. Só que existe uma consequência que vem depois, e essa é a mais dolorosa. Com o tempo, a ficha começa a cair. Aquilo que parecia fácil de deixar para trás começa a fazer falta. O cuidado que você tinha, a presença que confortava, a compreensão que acolhia, a força que apoiava, nada disso é encontrado de novo, com a mesma intensidade. É aí que começa o verdadeiro sofrimento. Ao perceber isso, a pessoa não sofre por saudade apenas, sofre pela consciência tardia. Dói perceber que foi imatura, egoísta, cega. Dói entender que teve algo raro nas mãos e deixou escapar por orgulho, impulsividade ou soberba. Dói saber que você não está mais na mesma posição e que o acesso já não existe. Enquanto antes ela te via como apenas mais alguém, agora entende que você era diferencial. O que você entregava emocionalmente, a forma como você se importava, o jeito que você permanecia mesmo em fases difíceis. Nada disso é comum, e só quando se perde algo assim é que o valor real aparece. Essa percepção não vem de repente. Ela chega aos poucos, em lembranças, situações, comparações, em momentos de solidão, em conversas vazias, em relações superficiais que não oferecem nem metade do que você oferecia. E é justamente aí que a dor cresce, porque a pessoa percebe que destruiu algo que não volta. Ao mesmo tempo, você já não é mais o mesmo de antes. Enquanto o outro desperta tarde demais, você evolui, fortalece sua identidade, aprende a se valorizar e entende seu próprio valor. O que antes dependia de aprovação externa, agora se sustenta em maturidade interna.
Isso cria um contraste enorme. De um lado, alguém lidando com arrependimento profundo, do outro, alguém que se reconstruiu. E essa diferença machuca ainda mais quem um dia achou que você era substituível, porque agora entende que perdeu algo que não se recupera. Não é sobre orgulho de ver o outro sofrer, é sobre clareza. É sobre compreender que você nunca foi o problema, você não foi insuficiente, você não foi pequeno. O que faltou não estava em você, estava no outro que só reconheceu o valor quando já não tinha mais acesso. Esse é o tipo de justiça silenciosa que a vida traz. Ela não grita, não expõe, não precisa humilhar. Apenas mostra, com o tempo, o valor real de quem você sempre foi e o erro gigantesco de quem não soube reconhecer isso enquanto ainda podia. E enquanto essa verdade se revela, algo poderoso acontece. Você segue sua vida com mais dignidade, mais consciência e muito mais amor próprio. Quem te perdeu precisa lidar com o peso das próprias escolhas, porque perder você não foi o castigo. O castigo real foi perceber tarde demais quem você realmente era. Com o passar do tempo, algo inevitável acontece. As máscaras começam a pesar. Pessoas que viviam de aparência, que construíam imagens perfeitas para os outros verem, começam a cansar de sustentar aquilo que nunca foi real. E é exatamente nesse ponto que o caráter verdadeiro aparece sem filtros, sem encenações. Há quem tenha impressionado muita gente com palavras bonitas, promessas grandiosas e comportamentos calculados. Pareciam fortes, confiáveis, corretos. Porém, quando a vida exige constância, quando as dificuldades aparecem, quando a verdade precisa se sustentar sozinha, a fachada simplesmente não aguenta. Em contraste, existem aqueles que nunca precisaram se esconder atrás de personagens. Pessoas simples, verdadeiras, inteiras. Não se exibiam, não competiam, não precisavam provar nada. Apenas eram. E por serem reais, permanecem firmes mesmo quando tudo ao redor muda. Com o tempo, essa diferença se torna clara. Quem era fachada começa a se perder em incoerências, atitudes contraditórias, comportamentos que denunciam aquilo que estava escondido. Já quem tem essência sólida segue estável, mesmo sem esforço, porque caráter não é performance, é natureza. É interessante observar como a vida testa cada um. Não é nos momentos de conforto que a verdade aparece, e sim nas situações de pressão. Quando as coisas apertam, o que é máscara cai. O que é essência se fortalece. O tempo revela aquilo que nenhuma aparência consegue sustentar. Enquanto uns lutam para manter a imagem de quem nunca foram, outros seguem em paz por serem autênticos. E essa diferença cria um contraste enorme. De um lado, insegurança e desespero para manter controle. Do outro, serenidade de quem sabe quem é. Essa revelação não acontece de forma explosiva. Ela vem de maneira gradual, em atitudes pequenas, em respostas inesperadas, em decisões que mostram mais do que 1000 discursos. Aos poucos, tudo fica claro e ninguém precisa explicar nada. A própria vida mostra. Quem vivia de manipulação acaba enfrentando suas próprias armadilhas. Quem usava máscaras descobre que nenhuma delas resiste para sempre. Já quem sempre foi verdadeiro permanece de pé, e isso não é sorte, é consequência. E toda essa exposição natural traz uma grande lição. Caráter não se improvisa, não se cria artificialmente, não se sustenta com imagem. Ele aparece na prática, no cotidiano, nas escolhas silenciosas, nas atitudes que ninguém vê, mas o tempo registra. À medida que essa verdade se estabelece, você começa a entender por que algumas pessoas ficaram para trás e outras seguiram adiante. Não foi destino, não foi acaso. Foi apenas o tempo mostrando quem realmente era a aparência e quem sempre foi verdade. Existe uma lei silenciosa que governa a vida. Tudo o que é plantado retorna. Pode levar tempo, pode parecer demorado,
mas a colheita sempre chega. Aquilo que alguém fez, as escolhas que tomou, os caminhos que decidiu seguir, mais cedo ou mais tarde, voltam em forma de consequência. Muitas pessoas acreditam que escaparam das próprias atitudes porque nada aconteceu imediatamente. Confundem atraso com ausência de retorno. Acreditam que injustiças foram ignoradas, que feridas ficaram impunes, que atitudes egoístas passaram despercebidas. Só que a vida não trabalha com pressa, ela trabalha com justiça. Quando a colheita começa, ela não chega gritando. Ela aparece em forma de vazio, em crises emocionais, em relações que desmoronam, em perdas silenciosas. Aos poucos, cada atitude do passado começa a cobrar seu preço e ninguém consegue fugir dessa conta. Enquanto isso, quem escolheu agir com verdade também recebe retorno, só que em forma de paz, aprendizado, consciência, clareza. Mesmo tendo sofrido antes, a pessoa percebe que o que plantou foi diferente e agora está recebendo de volta em forma de crescimento. É nesse contraste que tudo se explica. Enquanto uns lutam com consequências amargas, outros colhem maturidade e força interior. Não porque foram privilegiados, mas porque escolheram plantar algo diferente quando tiveram oportunidade. Essa lei não é sobre punição, é sobre equilíbrio. A vida devolve aquilo que foi entregue a ela. Se alguém espalhou dor, recebe dor. Se escolheu respeito, recebe respeito. Não é favoritismo, é resultado direto das atitudes que cada um assume. E à medida que isso acontece, muita gente finalmente entende que nada ficou impune. Nem o mal que fizeram com você, nem o bem que você fez quando poderia ter feito o contrário. Tudo encontra um jeito de voltar para quem enviou. Quem um dia brincou com sentimentos agora entende o peso disso. Quem usou pessoas percebe a solidão que essas escolhas trazem. Quem agiu com ego percebe o preço emocional que ele cobra. Não há como escapar da própria semeadura. Enquanto observa isso acontecer, você começa a olhar para a própria história com mais calma. Aquilo que parecia injustiça hoje se revela como parte de um processo maior. O retorno existe. O equilíbrio existe. A colheita existe. E quando essa consciência se instala, você deixa de querer vingança ou explicações. Percebe que a vida cuida de colocar tudo no lugar certo. A colheita chega para todos e ninguém consegue fugir daquilo que plantou. Com o passar do tempo, algo começa a acontecer de maneira silenciosa. Aqueles que antes aparentavam força, orgulho e superioridade começam a lidar com batalhas internas que ninguém vê. A vida cobra, mas cobra primeiro dentro do coração, na mente, na consciência. E é aí que muitos começam a quebrar emocionalmente. Enquanto isso, quem um dia foi ferido passa por um movimento completamente diferente. O sofrimento não vira ódio, não vira vingança, vira reconstrução. Você aprende a se levantar de outro jeito, mais consciente, mais seletivo, mais firme. A dor que te derrubou passa a ser a base da sua nova versão. É interessante perceber essa inversão. Quem parecia estar acima, agora luta para se sustentar emocionalmente. Quem foi subestimado, aprende a respirar fundo, organizar a própria vida e se refazer com dignidade. A vida vira o tabuleiro e recoloca as peças de um jeito que ninguém esperava. Enquanto alguns afundam em arrependimento, culpa e vazios que não conseguem preencher, você renasce. Não como alguém desesperado por aprovação, mas como alguém que finalmente entende o próprio valor. E essa consciência muda tudo. Esse renascimento não é barulhento, ele não precisa de aplausos, não precisa de plateia, não precisa ser exibido. É algo interno, profundo, pessoal. É a sensação de olhar para si e perceber que você sobreviveu ao que achou que nunca suportaria. E ainda saiu mais forte. Ao mesmo tempo,
Quem um dia brincou com seus sentimentos sente agora o peso das próprias decisões. São questionamentos, frustrações, crises de identidade, arrependimentos que insistem em visitar a memória. Nada disso aparece nas redes sociais, nada disso vira discurso público. Mas acontece, e acontece com intensidade. Você, por outro lado, aprende a valorizar sua paz, aprende a escolher melhor, a se respeitar mais, a não aceitar menos do que merece. Esse crescimento não te deixa arrogante, ele te deixa consciente. E consciência é uma forma poderosa de vitória. Aos poucos, a diferença fica evidente. Uns se perdem tentando sustentar personagens que já não funcionam. Outros se encontram descobrindo quem realmente são. E essa diferença emocional é o que realmente define quem está quebrando e quem está renascendo. Não é preciso provar nada para ninguém. A sua evolução já é a resposta. Seu silêncio já explica muita coisa. Sua postura já diz tudo o que as palavras não precisam dizer. Quem tem que lidar com as consequências sabe disso, mesmo que nunca admita. E enquanto tudo isso acontece, algo fica claro. Enquanto eles enfrentam o peso de quem escolheram ser, você segue de cabeça erguida, entendendo que seu renascimento foi a maior vitória que poderia existir. Chega um momento em que algo muito especial começa a acontecer com você. Depois de tanta dor, depois de tantos questionamentos, depois de tantas decepções, a vida começa a devolver aquilo que pareceu perdido: dignidade, respeito e força. Não acontece de repente, mas acontece de forma tão clara que você sente. Aos poucos, você percebe que já não se curva emocionalmente como antes, já não implora por atenção, já não aceita migalhas, já não tenta se encaixar em lugares que não cabem mais. Existe uma postura diferente em você, uma firmeza tranquila, uma presença mais sólida. Enquanto antes você lutava para ser reconhecido, agora o reconhecimento chega naturalmente. Não porque você quer provar alguma coisa, mas porque sua evolução fala por si. Quem te vê hoje percebe maturidade, equilíbrio e um tipo de força que só quem passou pelo fogo carrega. Esse retorno da vida não vem com aplausos, mas vem com paz. Não traz festa, traz estabilidade, não traz plateia, traz consciência. É como se a vida dissesse: agora sim, você está pronto para receber aquilo que sempre mereceu. Ao mesmo tempo, você começa a atrair situações melhores, pessoas mais conscientes, ambientes mais saudáveis. Isso não é coincidência, é consequência da energia que você passou a carregar. Quem aprendeu com a dor passa a escolher melhor, e isso muda tudo ao redor. Essa dignidade recuperada não é arrogante, ela é serena. Você não precisa mais gritar para ser notado, não precisa provar valor, não precisa mendigar presença. Sua presença fala, seu comportamento fala, sua postura fala. E isso impõe respeito sem forçar nada. Quem um dia te desvalorizou agora enxerga essa mudança. Talvez não fale, talvez não admita, mas sente. Porque é impossível ignorar a transformação de quem encontrou força, onde muitos teriam desistido. E essa percepção incomoda quem nunca imaginou te ver tão forte. Você também percebe algo importante. Não precisa humilhar ninguém para se sentir bem. O que te sustenta agora é a tranquilidade de saber que você venceu internamente. A maior vitória sempre foi sobre você mesmo, não sobre os outros. Esse processo te faz entender que a vida não te devolveu apenas o que tiraram. Ela te entregou algo maior, consciência de quem você é, clareza do seu valor e capacidade de jamais se rebaixar para caber em lugares pequenos novamente. E quando essa nova versão se firma, tudo muda ao redor. A vida te respeita, as pessoas te respeitam e, principalmente, você finalmente passa a se respeitar como deveria desde o começo. Isso é força, isso é retorno, isso é a vida devolvendo, silenciosamente, o que sempre foi seu por merecimento.
Depois de tudo o que você viveu, chega um ponto em que você compreende algo poderoso. Nem toda resposta precisa sair da sua boca. Nem toda dor precisa virar confronto. Nem toda ferida precisa ser reaberta. Existe uma vitória muito maior do que provar algo para quem te feriu. É simplesmente seguir em frente. Com o tempo, você entende que insistir em lutar com o passado só prolonga a dor. Carregar ressentimento, rancor e vontade de mostrar quem você é cansa a alma, prende a mente e atrasa a vida. Quando você decide soltar isso, não é fraqueza, é maturidade. A verdadeira força aparece quando você escolhe não se prender ao que te machucou. Em vez de gastar energia tentando fazer justiça com as próprias mãos, você canaliza essa energia para reconstruir a própria história. E é aí que a virada acontece de verdade. Ao seguir em frente, você começa a perceber que a vida se encarrega de ajustar tudo. Pessoas colhem o que plantaram, situações se revelam, verdades aparecem, e aquilo que parecia injustiça começa a fazer sentido dentro de um quadro maior. O tempo sempre mostra o que precisa ser visto. Enquanto você cresce, quem te feriu precisa conviver com a própria consciência. Quem te subestimou precisa lidar com a realidade que criou. Quem te desvalorizou enfrenta o peso das escolhas que fez. E nada disso exige sua presença. Acontece naturalmente. Esse desapego emocional te liberta. Você passa a viver com mais leveza, com mais clareza, com mais paz. Não porque esqueceu o que aconteceu, mas porque decidiu não permitir que isso defina quem você é ou para onde vai. Essa escolha traz um tipo de vitória que não precisa de aplausos. É uma vitória silenciosa, íntima, profunda. É olhar para a própria jornada e perceber que você cresceu, amadureceu e se fortaleceu sem precisar diminuir ninguém. Aos poucos, fica evidente que seu maior acerto foi não se perder tentando punir os outros. Você escolheu cuidar de si, priorizar sua paz, proteger sua mente, e isso é grandeza. Isso é inteligência emocional. Isso é respeito por si mesmo. Cada passo que você dá para frente enfraquece o passado. Cada conquista que você alcança, sem olhar para trás, reforça a sua evolução. Cada avanço mostra que você não precisa de revanche quando tem propósito. E é vivendo assim, com dignidade e consciência, que você entende. A maior vitória da sua vida não foi ver ninguém sofrer. Foi se libertar do que tentaram fazer com você e seguir adiante, permitindo que o tempo fizesse, com perfeição, aquilo que sempre soube fazer, colocar cada um exatamente onde merece estar. Depois de atravessar tantas fases, chega um momento em que você começa a enxergar sua história com mais clareza. Situações que antes doíam profundamente, agora parecem parte de um processo muito maior. Pessoas que te machucaram ocupam hoje lugares que fazem sentido dentro da própria consequência. E você ocupa um lugar que representa a sua evolução. À medida que a vida avança, você passa a perceber que nada foi por acaso. Cada lágrima, cada queda, cada abandono e cada humilhação tiveram um impacto direto na pessoa que você se tornou. Enquanto alguns ficaram presos na própria arrogância, você cresceu emocionalmente e encontrou maturidade onde muitos teriam desistido. Com essa consciência, surge uma sensação de alívio. Aquela necessidade de entender por que tudo aconteceu começa a desaparecer, porque você vê a resposta acontecendo diante dos seus olhos. Quem te desvalorizou enfrenta hoje o reflexo das próprias escolhas. Quem te respeitou colhe serenidade. Quem foi verdadeiro se fortalece. Essa percepção traz uma paz diferente. Não é aquela paz frágil que depende de circunstâncias, é uma paz construída. Você olha para o passado sem se quebrar, olha para o presente com firmeza e começa a enxergar o futuro com confiança. Isso é sinal de cura. Enquanto observa essa reorganização natural da vida,
Uma certeza cresce dentro de você. Nada ficou impune. Nem o mal que fizeram com você, nem o bem que você fez quando podia ter agido diferente. Tudo encontrou seu lugar, tudo se alinhou, tudo se equilibrou com o tempo. Ao mesmo tempo, você reconhece a própria força. Percebe que suportou o que parecia insuportável, superou o que achou que nunca conseguiria e permaneceu de pé quando muitos esperavam te ver destruído. Esse entendimento fortalece sua identidade. Essa visão madura também te faz olhar para si com carinho. Você entende que merece estar onde está, merece a paz que construiu, merece a força que conquistou e merece as oportunidades que começam a surgir. Não é sorte, é resultado. E conforme essa verdade se estabelece dentro de você, algo ainda mais forte acontece. Você para de viver preso ao passado e passa a caminhar com propósito. Sabe que o tempo fez justiça, sabe que a vida colocou cada um no lugar que precisava estar, e isso te liberta emocionalmente. Agora, quero que você pare por alguns segundos, respire fundo e pense na sua própria história. Quantas situações dolorosas hoje fazem sentido? Quantas pessoas você percebeu que caíram pelo próprio peso das escolhas? Quantas vezes você cresceu enquanto achavam que você estava acabado? Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários uma frase que marque o seu momento. Algo como: "Eu confio no tempo, ele sabe o que faz." Sua participação fortalece essa mensagem e inspira outras pessoas. Você merece vencer, merece paz, merece respeito e merece uma vida inteira pela frente sem carregar restos de dor. Acredite, você não foi derrotado. Você foi preparado. Continue firme, siga em frente e jamais esqueça que a vida sempre encontra um jeito de colocar tudo no lugar certo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se este vídeo falou com você, curta, se inscreva no canal e quando terminar, assista o vídeo que está aparecendo agora no card e acesse o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Ele vai te fortalecer ainda mais nessa jornada. Você não está sozinho e sua virada ainda tem muita coisa grande para acontecer.